Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigado, Senhor, por mais este momento na Tua presença. Que o Senhor possa nos alimentar nesse dia, lembrarmos de onde viemos e que nós possamos, então, decidir não sair mais do Seu caminho. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria a gente estar aqui hoje, nessa leitura, nesta reflexão sobre a Palavra de Deus, uma reflexão que nos ajuda a nos aproximar de Cristo, nos aproximar deste amor que tanto nos ama. E a igreja hoje nos traz, na primeira leitura, o livro, continuamos em Ezequiel, capítulo 9, do 1 ao 7 e 10, do 18 ao 22. O salmo é o 112 e 113. A resposta do salmo é: a glória do Senhor vai além dos altos céus. E o evangelho está em Mateus 18, do 15 ao 20. E o Espírito Santo fala para nós hoje: volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. As leituras hoje, elas nos tocam de modo especial, nos lembrando que o que conta na nossa vida é o amor de Deus, que muitas vezes estamos esfriados para Ele, mas precisamos nos alimentar da palavra para lembrarmos sempre desse amor. Na primeira leitura, ainda nas visões de Ezequiel, ontem, se eu não me engano, foi sobre o primeiro exílio na Babilônia e hoje vamos falar do segundo. Essa segunda invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, ela foi diferente da primeira, porque na primeira, como que você quebra um povo, né? Primeiro, ele tirou pessoas de lá e inseriu essas pessoas numa cultura diferente da delas, e essas pessoas foram cedendo à cultura pagã. Essa segunda invasão, ela foi diferente porque uma parte já estava conquistada, que era a mudança da cultura, que era o que desagradava a Deus, que era o que Deus falava que por ali viria o castigo. Mas essa segunda invasão, ela foi destruidora. A primeira foi uma destruição da fé. E a segunda, uma destruição física de Jerusalém, inclusive do templo. E quando a Babilônia faz isso, ela está com a intenção de cortar pela raiz aquilo que nos faz crer. Então, Deus aparece em visões, conversando com Ezequiel, e nas visões de idolatria, Deus fala para ele ir à frente, porque a destruição virá. Mas ele adverte: vai à frente e marca a testa daqueles que são piedosos, aqueles que não se renderam às ofensas, aqueles que não abandonaram a mim, aqueles que não se acostumaram com o mal, aqueles que sofrem pelas ofensas que Deus foi submetido ali. Então, aqueles que decidirem não aceitar o pecado, vai e marca a testa, porque esses serão poupados do castigo. Por que esses serão poupados? Porque o castigo não é uma maldade de Deus. O castigo é consequência das nossas escolhas erradas. Então, esses que estão na escolha correta, eles não serão alcançados por aquele castigo, por aquelas consequências. E isso vale para nós hoje, porque somos chamados diariamente a tomarmos decisões. E nós não podemos esquecer que nossas decisões, elas têm que estar pautadas no primeiro amor. O primeiro amor foi o amor de Deus com a criação. Então,
essa leitura nos faz lembrar que nós temos a marca. Olha só como Deus, Ele marca o seu povo e depois Ele nos convida a sermos marcados também, nós gentios, que não somos judeus. Lá no Antigo Testamento ainda, na libertação do povo do Egito, Deus manda o anjo, a 10ª praga, né? A matar todos os primogênitos. Mas ele manda um povo marcar a casa daqueles que são dele. Na casa dos hebreus que estavam no Egito. Então a marca do sangue do cordeiro, que foi o sangue do cordeiro, que foi a refeição, a última refeição no Egito. A marca na porta é a marca que faz com que o anjo da morte não entre e mate todo mundo. Não mate os primogênitos. As casas que não estavam marcadas sofreram com isso. Temos também a marca do batismo. Hoje temos a marca do batismo. Essa marca nos identifica como povo de Deus. Hoje, um povo que se está marcado pelas águas que um dia passaram por Jesus, também é um povo que está convidado a escolher, está sempre caminhando com o primeiro amor, que a gente não pode esquecer. Aquele povo, ele andava anestesiado para a vida, anestesiado para as coisas, estavam só tocando a vida. E hoje eu te pergunto, e o Espírito Santo pergunta para mim, e eu te transfiro essa pergunta: nós estamos anestesiados para a nossa vida, para a nossa fé? Estamos deixando a vida nos levar, sem termos as rédeas das decisões, das nossas convicções, da nossa fé? Estamos com medo do mundo? Deus hoje nos convida a decidir, a não nos rendermos contra o mal. E o mal, ele está sendo banalizado, gente. O mal está vindo com casca de bacana. Ele está vindo normatizado, ele está frequente. E isso, então, distorce o sentido. Ele distorce o sentido do que a fé nos propõe, dos sacrifícios da fé. Eu vou preferir o conforto ao sacrifício? É isso que o mundo está nos dizendo. O mal está normatizando o pecado. Cuidado. Aquilo que é frequente não quer dizer que é o certo. E o frequente muitas vezes está entrando na nossa vida e a gente está esquecendo de fazer o principal filtro que nós temos que ter, que é o filtro do amor de Deus, é voltar ao primeiro amor. Para a gente lembrar a essência do que é ser cristão, do que é sermos católicos, é entendermos o sacrifício. Entendemos que ele faz parte da nossa vida e não queremos abandonar a cruz. Abandonar a cruz é exatamente essa anestesia do mundo de hoje. Porque não quer contrariedades. Meu Deus. Então que a gente não se engane com o que parece que é certo. O Evangelho também vai nos dizer, né, do perdão dos pecados. E por isso, para não nos anestesiarmos e voltarmos ao primeiro amor, nós temos que lembrar do perdão. Então, quando um irmão age mal contra mim, tenta resolver com ele. Tenta resolver no particular, sem expor. Se não conseguir, vamos tentar nos aconselhar com pessoas de maior sabedoria. Isso Deus está nos mostrando, quando Jesus fala sobre isso, Ele está dizendo que nós devemos, então, tentarmos de toda maneira fazer com que o perdão seja alcançado. E muitas vezes os corações duros não entendem e não querem esse perdão. Meu Deus.
O perdão não se trata de ser perdoado. O perdão se trata de sermos humildes, de reconhecer que precisamos do perdão de Deus e por isso eu preciso alcançar meu irmão, porque ele também é parte do perdão. Ele pode escolher não nos perdoar, mas tem a ver com o meu coração disposto a pedir perdão. Isso é muito bonito, né? E ele ainda vai dizer, se nada der certo, trate ele como um pagão. Como que a gente trata? Eu fiquei pensando nas minhas crianças na catequese. É ensinar, ajuda ele ao beabá de novo, ao voltar lá naquele tempo em que Jesus era apresentado para essa pessoa. Trate como alguém que precisa se alimentar novamente, passo a passo, para se lembrar deste primeiro amor, né? E o outro pode decidir não querer, mas Deus está mostrando que Ele, desde o início de tudo, é para ser como Ele nos chamou, voltando ao primeiro amor e perdoando ou pedindo perdão. E quando nós estamos anestesiados, nós precisamos de um irmão que nos diga: o irmão não está indo para o caminho certo. Que nós possamos ouvir quando Deus mandar um irmão nos dizer isso. E que nós possamos também ajudar Deus nesse sentido, sendo instrumentos dele, mostrando para o nosso irmão que esse caminho não está bom, que a salvação é por outra via. Isso mostra a nossa marca de batismo, porque o sangue que Deus derramou na cruz, a água e o sangue, eles nos marcaram para nos dizer que nós temos que sempre voltar para Ele. Volta para Ele, meu irmão. Se alguma coisa está dura no seu coração, volte para Ele, que só Deus é capaz de amolecer o que hoje está anestesiado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.